não cansa de dar. Mas se a tempestade vem e fica, dificuldade é inspiração pra cantar outra canção na vida. Tudo é graça, eu bato o pé e digo, tudo é graça. Tudo é graça, eu tenho fé e digo, tudo é graça. Tudo é graça, eu bato o pé e digo, tudo é graça. Tudo é graça, eu tenho fé e digo, tudo é graça. Estamos de volta aqui na TV Imaculada de Catanduva, São Paulo. Eu sou Fabiana Chiodini e estou começando agora o programa Tudo é Graça. E essa semana nós tivemos o Carnaval. Eu acho que é uma festa maravilhosa, eu adoro o Carnaval, sempre gostei, desde menina, participava das matinês no clube de tênis, aí a gente ia na rua, lá na Rua Brasil, as escolas de samba descendo, os blocos, eu desci muitas vezes na escola de samba, nos blocos, eu sempre fui fuliã, até hoje gosto muito de Carnaval. E com o tempo, assim, o Carnaval foi se perdendo um pouco, né? Aqui em Catanduva, principalmente, eu gostava muito de ir no clube, mas acabou que deu aquela diminuída e tal, e o ano passado já quase não teve o Carnaval no clube, tava meio assim. Mas esse ano, gente, foi um show no clube de tênis, que teve um resgate daquela alegria, daqueles músicos maravilhosos tocando. O Fábio Augusto está de parabéns, fez um show no clube de tênis e resgatou aquela alegria dos carnavais que a gente brincava com os amigos, aquela festa alegre, e foi muito bom. Mas depois do Carnaval tem a quarta-feira de cinzas. E o que é a quarta-feira de cinzas, né? Por que ela chama quarta-feira de cinzas? Aqueles ramos que foram abençoados no domingo de Ramos do ano passado, do ano anterior, né? Eles são queimados e são transformados em cinzas. E tem uma cerimônia da quarta-feira em que são impostas cinzas na nossa testa. E ela tem um significado. Essas cinzas, ela significa, depois de um dia assim de jejum, de abstinência, quarta-feira é um dia já que a gente começa a entrar no clima de quaresma, clima de preparação. E a quinta-feira tem essa cerimônia que as cinzas servem para mostrar pra gente lembrar uma simbologia da efemeridade da vida. És pó e ao pó tornarás. Isso está na Bíblia e é essa a função das cinzas, de lembrar a gente. E aí começa quaresma. Quaresma são 40 dias que antecedem a Páscoa, a celebração da Páscoa. E 40 é um número muito falado na Bíblia. A gente vê em várias oportunidades. Eu andei dando uma olhadinha, vendo o que isso significava. E eu achei umas coisas bastante interessantes. Que o número 40, o número 4, tem uma simbologia, o 40 tem uma simbologia muito grande. O 4, ele se representa o universo material. E o 0 representa o tempo da nossa existência na Terra. E o 40 começou já lá na época do dilúvio. São narrados 40 dias de dilúvio. Depois são narrados 40 anos de peregrinação dos judeus pelo deserto. 40 dias que Moisés ficou no Monte Sinai, quando ele recebeu as leis dos mandamentos. Elias também demorou 40 dias no Monte Horebe, foi quando ele se encontrou com Deus. E os 3 primeiros reis de Israel, Saul, Davi e Salomão, também cada um deles teve 40 anos de reinado. E foram 40 dias também que Jesus passou no deserto, se preparando para poder começar a vida dele, vamos
fazer assim a pregação maior dele, né? E na Bíblia também, quando Jesus ficou 40 dias, ele começou a pregação dele, e quando Jesus morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, mas ele ficou 40 dias fazendo algumas aparições, até que ele teve a sua ascendência ao céu. A Quaresma é um tempo de preparação, é um tempo de reflexão, para nós fazermos mudanças interiores, que a gente consegue através da oração. Na Quaresma, todo domingo a gente vai ter uma lembrança na missa, para a gente se preparar, para a gente vigiar, para orar, um tempo de conversão, um tempo de jejum, um tempo de abstinência. E uma vez eu estava numa missa e eu achei muito engraçado que o padre falou assim: gente, Quaresma é tempo de regime. Não adianta você ficar, eu vou ficar sem comer chocolate, vou ficar sem, sei lá, tomar bebida alcoólica, comer doce, tá tudo certo, já fiz minha parte. Que pena, né? Mas não é bem isso. Não é só esse sacrifício. Mas a Quaresma é um tempo que você faz esse jejum, você faz essa abstinência, você fica em oração para poder estar mais próximo de Deus. É um momento que a gente é convidado a isso. E toda vez que eu faço uma oração, toda vez que eu me recolho, assim, eu me sinto mais próxima de Deus. E é por isso que eu quero convidar você agora para cantar uma música de louvação, uma música de louvor a Deus. E hoje eu tenho duas participações muito especiais. A primeira é a Leleda, que está sempre aqui com a gente, né? E a segunda é o Márcio Ferreira, que é o nosso convidado de hoje, que vai estar aqui contando um pouco da história da sua vida, mas não é agora. Agora ele vai cantar, vai mostrar um dom maravilhoso que ele tem, que é o dom de tocar, o dom de cantar. E um dia, gente, eu estava num barzinho, vou contar por quê. Um dia eu estava num barzinho, na noite, lá no Som Brasil, no barzinho lá do Zé Roberto, e eu ouvi o Márcio cantar essa música em pleno bar, na noite, numa sexta-feira. Falei, gente, que coisa maravilhosa. Então hoje, Márcio, vamos começar esse programa aqui, pedindo essa bênção, louvando a Deus, cantando essa música de louvor, Te Louvo em Verdade. Vamos ver se o tom tá certo, tudo em ordem. Opa, não tá. Vamos aqui arrumar. Pronto, agora vai. Mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo na solidão, mesmo longe dos meus, te louvo em verdade.
volta com o programa Tudo é Graça. Fique conosco. As pessoas hoje o chamam de rei. Elas acham que você é o Messias. Quem você acha que eu sou? Você é o Filho de Deus. E se ele não for escolhido, estamos arriscando as nossas vidas. Pra quê? Ele nos mostrou o seu poder. Temos que ter fé nele. Não tenham medo. Confiem em Deus. Confiem em mim também. Vocês sabem o caminho para onde irei. Nós não sabemos para onde irá. Como podemos saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O início e o fim. Meu Senhor, eu estou esperando a morte chegar. Não haverá mais mortes, sofrimento, choro ou dor. Eu estou renovando tudo. Sim. Eu chegarei em breve. Que a graça do Senhor esteja com todas as pessoas de Deus. Amém. Olá, você que está aí acompanhando a programação na tvimaculada.org, eu sou o Emerson Serandim, convido você a assistir conosco toda sexta-feira às 8 da noite o meu programa Vida de Sucesso, um programa feito para você poder crescer, ter ideias de negócio e ser uma pessoa bem-sucedida. Programa Vida de Sucesso com Emerson Serandim, toda sexta, 8 da noite, na tvimaculada.org, uma TV a serviço do Reino de Deus. Pede e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-vos-á. Estamos de volta com o programa Tudo é Graça, hoje com um grande artista de várias manifestações. Ele é artista da música, ele é artista da dança, são muitas emoções, né, Márcio? Hoje eu converso com Márcio Ferreira, um amigo de muitos anos. Márcio, um prazer muito grande ter você aqui hoje, contando a sua história, uma trajetória bonita. E vamos começar a contar essa história, né, Márcio? Bom, primeiro, obrigado pelo convite.
me sinto assim muito feliz e honrado de estar aqui com você depois desse tempo todo que é de música, de trabalho, poder ser lembrado em você. Que legal, eu fez fico... esse convite, eu me sinto muito honrado. Obrigado. Eu fico feliz por você vir contar a sua história. Vamos contar, porque a gente sempre vê o Márcio tocando num barzinho, assim, mas a gente não sabe a história. Como que começou, Márcio? Como que você começou o seu contato com a música? Primeiro foi violão, porque eu sei que você toca teclado também, piano. É interessante. Se eu for contar aqui, eu fico até 15 dias aqui, mas como começou, Fabiano? Foi uma história muito interessante. Eu tinha 16 anos, eu ganhei um violão da minha avó. Eu morava aqui em Catanduva, na Belém, esquina com o Brasil. Na frente da casa da minha avó. Na frente da casa da Fabiana. E nesse período, um pouquinho antes de eu ganhar esse violão de aniversário, tinha um grupo aqui em Catanduva chamado Grupo Nó. Ah, eu lembro. Você lembra? Era o Dito, o Mani, o Paulo Miguel, o Tiãozinho. E eu era extremamente desafinado e não sabia tocar violão. Então eu ia, onde eles iam, eu estava atrás. E o Dito, o Ditinho, que hoje foi para Marrocos, foi para França, enfim, viajou o mundo, ele me emprestava o violão dele na madrugada, porque ele trabalhava na drogadada. Então eu pegava o violão dele de noite, 10, 11 horas da noite, eu atravessava a madrugada inteira, sentado ali na esquina da Belém com o Brasil, tocando 2 acordezinhos, tentando aprender. E de manhã, 6h30, 7 horas da manhã, ele passava, pegava o violão e levava para o trabalho. Olha. E assim foram anos. E eu comecei, aí eu ganhei o violão, comecei a aprender a tocar, insisti, né? As pessoas tinham muita paciência, muita tolerância comigo. Mas você não teve um curso, então? Você foi aprendendo meio na marra? Não, nesse período era simplesmente paixão. Que legal. Era paixão, eu não entendia bem, eu vou chegar lá na frente, eu não entendia bem o que a música representava na minha vida. Como a música chegou e o que ela poderia me dar. Nesse meio tempo, foi que eu comecei a tocar nos barzinhos, né? E o primeiro barzinho que eu toquei na minha vida foi o Natureza. Nossa. Lembra? Na frente do Nicola Mastrocola. Lembro, sim. E nesse período, eu tinha uma coisa assim... Mas eu era extremamente desafinado. Mas nem dá para acreditar, porque você canta super bem. Era muito desafinado. E aí as coisas começaram a acontecer nesse período na minha vida. Eu lembro bem... uma imagem nítida, eu tocava e tinha uma música que eu dava 10h20, uma menina pegava o materialzinho dela, eu tinha 17 para 18 anos, ela devia ter uns 14, 15 anos, ela estudava no noturno. Ela pegava o materialzinho dela, parava na porta do barzinho, pedia uma música, eu cantava, ela ia embora. E era sempre a mesma música? Sempre a mesma música. E qual que era essa música, então? Vamos lembrar da época do Natureza? Quem viveu a época do Natureza lá perto do Nicola? Depois eu vou contar o que aconteceu. Isso eu estou falando coisa de 30 e poucos anos atrás. Ai, melhor não comentar. Meu coração pulou, você chegou e deixou assim, com os pés fora do chão. Pensei que bom, parece enfim acordei, pra renovar meu ser. Faltava mesmo chegar você, assim sem avisar, pra acelerar um coração que já bate pouco, de tanto procurar por outro, anda cansado, mas quando você está do lado, fica louco de satisfação. Solidão nunca mais. Essa música é uma música do Tonai, chama Frisson. E eu nunca mais vi essa menina. Aliás, eu não sabia nem o nome, eu nunca tinha conversado com essa menina. Olha. Mas foi uma situação que marcou tanto com essa pessoa. E há 2 anos atrás,
quase 35 anos depois, eu estou tocando num restaurante aqui em Catanduva. Me para uma pessoa na porta do barzinho, vira assim para mim e fala, toca minha música. E eu olhei no fundo daqueles olhos verdes e eu reconheci a pessoa. Nossa, que bacana! Foi a coisa mais linda, foi porque essa música, assim, ela retrata, no meu caso, uma amizade simplesmente pura, sem nenhum diálogo, simplesmente música. Música, né? E hoje eu reencontrei essa pessoa, é uma pessoa amiga, tem seus filhinhos, tem sua neta, seu netinho. Que bacana, maravilhoso. gente. A música proporciona esse tipo de coisa. Situação. Nossa, É mas lindo. que bacana, é uma amizade de alma, né? De alma, de alma. É, isso aí. E aí depois você foi cantar com Elinho Branca. Bom, nesse período, antes eu já estava um certo tempo na música e eu tive esse convite do Hélio Branca. Eu gostaria aqui de ressaltar a importância dessa pessoa na minha vida, porque assim, eu sempre costumo dizer que eu sou uma pessoa abençoada em todos os momentos, em todas as situações da minha vida. Deus me proporcionou as pessoas certas, nos na hora momentos que certos, precisar. nas situações mais delicadas. Eu sempre fui abençoado por ter amigos. E você está aqui, você é uma delas que Deus Obrigada, pôs no meu Márcio. caminho. Que bacana. Né? Muito obrigada. Eu que te agradeço. E o Hélio foi uma pessoa assim que, fora toda a parte musical que ele me proporcionou, instrução musical, naquele período, foi um período muito difícil, que eu tinha acabado de perder minha mãe. Né? Então, assim, um adolescente com 17 para 18 anos, sem chão, sem estrutura familiar, foi onde essa pessoa entrou na minha vida e mostrou que a música poderia ser uma opção de trabalho digno e que poderia me mostrar o caminho sensato, que pudesse me oferecer coisas sólidas na minha vida. Bacana. E nesse período eu comecei a tocar em festas, casamentos. Eu já tocava de terninho, de gravata. Ai, que legal. Tudo bonitinho. Mas o Elinho era top, né? Sempre Chique. foi, até hoje, né? Ele Lá, super músico. Não, super bacana, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito importante na minha vida. E ele é meu padrinho de casamento. Olha, hein? Que legal. Sinto muito feliz de ter uma pessoa dessa que trilhou a minha vida, não. Que eu pude passar pela vida dele. Que se hoje eu sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa que tive certas oportunidades, eu devo também a essa pessoa e a algumas outras pessoas que passaram na minha vida. Graças a Deus. Que bom. E aí você começou a cantar com ele e tal. E depois você foi lá para Ibirá, fazendo Réveillon. Então, menina, aí nesse período, em 1980, o meu primeiro trabalho profissional realmente foi no Grande Hotel Termas de Ibirá. Eu lembro até hoje. Sem o Elinho, aí você já estava... com ele. Ah, com ele, que legal. Então, era um Natal, era Natal e Réveillon, então tocava ele no teclado, eu apenas cantava, o Garcia, que hoje é delegado, no trompete, o seu Mário Santiago cantando boleros, e eu cantava a parte de MPB e a parte de musiquinhas normais, né? E assim eu toquei durante 20 anos, Natal, Réveillon e Carnaval, temporadas, no Grande Hotel Termas de Ibirá. Que bacana, Márcio. O Grande Hotel, inclusive, agora está reativando, né? Tem colônia de férias lá. Isso, então, existe um projeto de restauração, é um projeto ambicioso até, eu espero que dê certo, porque é uma oportunidade de trabalho não só para Ibirá, quanto a região. Que legal, mas e dessa época do Elinho? Você lembra de alguma música para dar uma palhinha aí? Não, eu lembro. Quanto? Vamos cantar alguma música aí? Essa aqui era a Rainha das Serenatas, quando a gente ia fazer... Eu terminava de tocar com a Elinho, depois eu ia lá no Casablanca, ver o pessoal tocar, ver você cantar. Dava palhinha lá também. Segredo é sagrado, está sacramentado em meu coração.
tem um quê de pecado acariciado pela emoção. Meu bem-querer, meu encanto, estou sofrendo tanto, amor, e o que é sofrer para mim que estou jurado pra morrer de amor. Nossa, que lindo, né? Djavan, né? Djavan. Essa época do Casablanca também foi uma época muito rica musicalmente aqui em Catanduva, porque muitos músicos passaram por lá, né? A gente tinha um ditado entre nós, assim, que era o seguinte: quem tocasse no Casablanca estaria pronto para tocar em qualquer casa noturna. Então, ali era a nossa aprovação. Era a nossa o teste. Era o teste. Que legal, que legal. Mas muitas vezes eu lembro de te ouvir cantar lá no Casablanca. Aí teve uma dupla, não sei, acho que você lembra bem, teve uma dupla chamada Artimanha. Lembra? Nossa, maravilhosa, aí, lembro. Foi no meio de avião que eu segurei pela primeira vez na tua mão. Um gole de conhaque, aquele toque em teu cetim. Que coisa adolescente, James Dean. Não é bom? Nossa, sim, é bom, é maravilhoso lembrar dessa época, porque era uma época maravilhosa. Lá no Casablanca, a gente, todo final de semana, tinha músicos de primeira qualidade, Sim. todo mundo tocando ao vivo ali. Muito gostoso, né, Márcio? Muito bacana, foi assim um período muito rico. Foi a década de 80 que Catanduva, até hoje, Catanduva comenta, aonde você vai, as pessoas de 30, 40 anos atrás, né, de idade hoje, né, comenta que a nossa fase musical, eu acho que o mais importante também era o comportamento. Nós como os adolescentes da época, nós tínhamos todos os defeitos e todas as virtudes que todo adolescente tem. Porém, nós éramos mais comedidos. Nós não tínhamos tanta informação. Então, nós tínhamos atitudes mais normais. Nós vivíamos intensamente aquele momento, né? Hoje, com acesso à internet, você tem um mundo nas mãos. Então, é uma dubiedade complicada, né? O acesso a informações. Mas eu me julgo assim uma pessoa muito feliz de ter tido a adolescência que eu tive de informação musical. Nós vivemos o que realmente tinha de melhor. Nossa, aquilo era uma fase maravilhosa. E só de poder fazer as serenatas, né? Gente, o Márcio tem muita história para contar. Nós estamos encerrando esse bloco agora, mas daqui a pouco a gente volta. Eu sou Fabiana Chiodini e este é o programa Tudo é Graça.
Estamos de volta com o programa Tudo é Graça, hoje com Márcio Ferreira, um artista, como eu disse, de vários talentos. Ele estava mostrando pra gente o talento dele no violão, na voz. Mas, Márcio, eu sei que você foi um bailarino revelação, assim, há muitos anos, né? Quando não se falava muito em dançar. Conta essa história, Márcio. Você começou lá no Spin Center com a Leca. Então, foi assim. Nesse período que eu perdi minha mãe, então eu tive a felicidade, Deus colocou a Leca na minha vida. Nossa, pessoa maravilhosa também. E eu fui assistir uma aula de dança na academia dela, era balé clássico. Eu me apaixonei pela música clássica. Nossa! E aí surgiu a oportunidade, eu comecei a fazer aula de dança com ela, e naquele período, assim, nunca que um homem sofreu preconceito, então, na iria época, dançar né? balé clássico. E eu falei, não, eu encontrei na dança a possibilidade de me reestruturar, de me socializar, porque na verdade o papel da dança, da música é isso, é socialização, educação, resgate, família e cultura. E é importante ter essa visão, né? Essa visão bem clara da dança, foi fundamental. Né? Muito bacana. Assim eu fui levando, fui estudando, eu dediquei 11 anos da minha vida intensamente a dança. Você chegou no balé estágio? Conta essa história. Olha só, artista revelação. Gente, que maravilhoso. Nessa época eu estudava em São Paulo. Eu ia duas vezes por semana eu ia para São Paulo estudar no balé estágio. E nesse meio tempo eu fui convidado pela Faculdade de Educação Física aqui de Catanduva para ministrar um curso de dança para a escola, para professores. Que bacana. Como o meu currículo, eu não tinha terceiro grau concluído, então eu tive que pegar meu currículo como assistente, meu currículo mandar para o MEC, e o MEC analisar por vocação se eu poderia ou não ministrar. O meu currículo foi aprovado pelo MEC e eu pude assinar o certificado para os professores da faculdade na época. Então veio o maestro Ricardo Ordonhas, que era maestro do corpo de baile, e eu como assistente. E foi maravilhoso, foi lindo, né? E aí desse meio tempo nós participamos do ENDA, que hoje é um festival mundialmente conhecido. Na época era nacionalmente. Começava-se a primeira etapa no Festival Móbil aqui do Sesc, depois ia para Joinville, que era o ENDA, Encontro Nacional da Dança Amadora. E nós participávamos com uma escola de São Paulo, que era o Balé Grupo 6. E nós fomos da categoria amador, a primeira colocação, e eu fui bailarino revelação. Gente, amador, né? Que bacana. E você chegou até Joinville, dançar lá, a escola de música que tem lá, de dança que tem lá? Isso. Aí, nesse meio tempo, eu fui convidado para dar aula em Brasília, em Florianópolis, São Paulo, enfim. Aí depois, sabe como são as coisas, né? A vida vai te levando por alguns caminhos que só ela, e você tem que ter sabedoria para administrar e conceber isso. Nesse período, eu retornei para Catanduva, e onde eu comecei a fazer educação física. Foi onde eu tive a oportunidade de conhecer minha mulher no primeiro ano de faculdade, estudando comigo. E hoje, exatamente hoje, estão se fazendo 25 anos de casamento. Que beleza! Tem 3 filhos. Parabéns! Maravilhosos, Ana Carolina, Henrique e Augusto. Que São bacana, 3 filhos lindos, maravilhosos que eu tenho. Isso tudo quem me proporcionou, lógico, por uma maneira ou outra, primeiramente a música, depois a dança, que me trouxe até a faculdade e que me trouxe, com todos os meus amigos que rodearam essa história, e hoje eu sou uma pessoa muito feliz, com uma família muito bem constituída. Que beleza, Márcio, que história bacana, né? 25 anos de união, olha que beleza. E aí você, nessa época, você estava mais, então, ligado à dança do que à música? Sim. Eu usava paralelamente as duas situações, né? Eu trabalhava intensamente como bailarino, dava aula, estudava, viajava para estudar. Teve um período até que foi muito legal. Eu dei aula na Casa da Cultura aqui em Catanduva. De dança. Isso. E para crianças, né? Então nós lançamos um projeto que era o seguinte:
a Casa da Cultura não tinha biblioteca. Não tinha um acervo bibliotecário. Então, o que eu fiz? Eu lancei um desafio para a população carente na época. A matrícula e 3 meses de mensalidade seriam isentadas por uma doação de um livro. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Choveu inscrições e livros. Olha. E nesse período a gente conseguiu montar um acervo bibliotecário para a Casa da Cultura na época. Que bacana, Márcio. E aí você teve um probleminha aí nesse meio tempo, né? Tive. Mais uma vez, eu acho que a vida é feita de provações, né? De provações. E como toda pessoa, eu tive a minha. E naquele final de semana, eu tocava intensamente. Eu tinha uma agenda, eu trabalhei 4 anos para a Cachaçaria Água Doce. Você viajava tocando? Eu viajava o estado tocando em todas as lojas. E naquele final de semana eu trabalhei em 6 cidades em 3 dias. Nossa! E no final do último trabalho, no domingo, eu estava retornando para casa, eu capotei meu carro, eu perdi tudo. Perdi meu carro, perdi meu equipamento, só sobrou esse violão. Que esse violão foi minha esposa que me deu de presente de aniversário. Foi a única coisa que restou. E nesse período eu fiquei 84 dias, olha o número 4 aí de novo. 84 dias sem poder sair de casa, sem poder trabalhar, sem poder... nada. Puxa vida, isso dá quase 3 meses, né? Foi uma complicação. Aí quando passou esse período, eu tive que procurar uma outra profissão. Até então eu nunca tinha sido empregado. Eu sempre fui dono da minha profissão, sempre fui... Ou músico, ou professor de dança, enfim, sempre, você tinha a sua agenda. Sempre. Aí eu fui trabalhar como funcionário, tive o meu primeiro registro em carteira, em 40 e poucos anos, mas eu tinha minha aposentadoria recolhida, eu tenho firma aberta desde 79, de música, e eu passei esse período negro da minha vida, né? Mas de muita aprendizagem. Eu acho que eu nunca aprendi tanto na minha vida quanto nesse período de 80 e poucos dias, que eu tive que aprender a lidar com situações novas. E uma das coisas que eu gostaria muito de contar, essa música que a gente fez, essa abertura, foi um momento muito importante na minha vida. Foi um momento que marcou, que foi meu reencontro com Deus. Puxa vida! Nesse período, minha mulher, como ela dava aula de dança na escola, então ela montou o presépio vivo com mais de 100 crianças na noite de Natal, na frente da igreja da Praça da Matriz, em Uchoa. E eu pedi para o padre, que eu já estava começando a tocar na igreja nessa época. Eu fui tocar nas missas. Eu gostei tanto que eu tocava em todas as paróquias. Na sexta-feira eu tocava numa igreja, no sábado na outra, no domingo de manhã numa igreja, no domingo à noite na outra. E eu pedi para o padre que eu gostaria de juntar todos os corais num só, na noite de Natal, ao pé da igreja, ao pé da escadaria, que o coral apresentasse cantando essa música. Puxa vida! E foi lindo. Nós montamos uma estrutura maravilhosa na frente da igreja, na noite de Natal. Mas a gente recebe. Com mais de 80 pessoas. Olha! No coral. Depois com o presépio vivo, com as crianças, meus filhos participavam. E eu acompanhei essas pessoas, esses adolescentes, cantando essa música. Então foi um momento muito importante da minha vida. Que bacana, Márcio. Olha, seria muito bom a gente continuar esse papo ainda bastante tempo, mas infelizmente o nosso tempo está terminando. É uma história muito bonita. Eu só te peço uma gentileza. Me convide para mim retornar. Puxa vida, adorei estar aqui gostei com vocês. muito. Tenho certeza que todos que estão nos assistindo também gostaram muito de ouvir a sua história, de ouvir você cantando. E eu gostaria então de pedir para você, vamos encerrar cantando? Vamos, mas antes eu gostaria de fazer um agradecimento. Então vai. Após esse momento de muita dificuldade, assim como eu disse, eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu encontrei uma pessoa que mais uma vez me proporcionou a possibilidade de trabalho, que é o Alan Veículos,
que me deu num momento muito difícil, investiu na possibilidade que eu retornasse a trabalhar. Então, ela, muito obrigado, disponha sempre que eu puder. Estou à tua disposição. Bacana, bacana. Que bom que existem pessoas boas que acreditam, né? Com certeza. Eu agradeço muito a sua presença, Márcio. Agradeço você que esteve conosco até agora, toda a equipe da TV Imaculada. E vamos lembrar do Casablanca, quando a gente cantava junto lá? Vamos. Então vamos lá. Você lembra daquele tempo eu tinha estrelas nos olhos, um jeito de herói, era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy. Você lembra, eu costumava andar bem mais de 1000 léguas pra poder buscar flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar. Água da fonte cansei de beber pra não envelhecer. Como quisesse roubar das mãos